Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que muita gente acha complicado, mas na verdade é muito mais simples do que parece. Hoje eu quero te mostrar aqui tudo sobre fundo imobiliário, tudo mesmo, desde o começo. Muita gente às vezes quer investir em fundo imobiliário, mas às vezes nem entende o que é um fundo imobiliário. Aí fica cheio de dúvidas. Qual fundo eu compro? Esse aqui é bom ou não é? Qual que paga mais dividendos? Onde eu olho isso? Então, primeiro você precisa entender o que você está comprando, que é seu dinheiro, na verdade. Aí depois vai ficar muito mais fácil você escolher qual comprar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te explicar o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, como ele ganha dinheiro, como que você recebe os dividendos, como identificar um fundo imobiliário na bolsa de valores, quais são os principais tipos, e no final ainda vou te mostrar quais são os fundos que eu tenho hoje na minha carteira. Não é para copiar, é só para entender qual que é o motivo de cada um tá ali na minha carteira. Então fica comigo até o final, porque depois dessa aula completa você vai entender sobre fundo imobiliário mais do que pessoas que têm anos que já investem. Então, o que é um fundo imobiliário? Imagine que aparece na sua cidade aí um prédio incrível, onde você tenha vontade de ter esse empreendimento, esse investimento. Bem localizado, totalmente alugado, gerando aluguéis todos os meses. Esse é o desejo de todo investidor, não é verdade? Mas o problema de ter um prédio é o custo. Imagina um prédio de 10 milhões de reais. Tem prédio aí que chega em valores muito mais altos do que isso. Então, nesse valor é muito difícil uma pessoa comum comprar um prédio sozinha. Então, a solução é juntar um grupo de pessoas, onde cada um vai dar uma parcela ali, uma parte. Uma pessoa coloca R$ 1.000, outra 5.000, a outra 50.000, a outra 1 milhão de reais. E com o poder dessa união, a gente vai construir o valor desse prédio. Então você não precisa de um prédio inteiro. Cada um juntando uma parte, a gente vai conseguir comprar esse prédio. São várias pessoas que se uniram para investir juntas. Tá, aí imagina agora que a gente conseguiu juntar esse grupo de pessoas. Mas aí quem que vai cuidar desse dinheiro? Aí que entra a solução do gestor. Ele é que compra e vende imóveis, pega as melhores oportunidades, sabe para quem alugar, renova os aluguéis antes mesmo deles vencerem, para não gerar uma vacância. Então, ele vai cuidar do dinheiro desse grupo de investidores, vai resolver todos os problemas. Pensa no gestor como se fosse um síndico do condomínio. Imagina um prédio com 300 moradores sem um síndico para administrar tudo isso. Cada um vai querer decidir uma coisa e vai virar uma bagunça. Então o gestor, ele cuida de bilhões de reais. A gente coloca o dinheiro e ele resolve todo o problema. Então por isso que é preciso olhar para o gestor do fundo imobiliário que você está comprando, porque é mais importante do que saber quais imóveis que está dentro desse fundo. Então agora, por que da palavra fundo? Então fundo é o nome, imobiliário, investimento imobiliário é o sobrenome. Então existem vários tipos de fundos. Então fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em ações. Então tudo vem da palavra fundo, que é o dinheiro usado para um objetivo, para esse grupo de investidores. Então no caso dos fundos imobiliários é para comprar imóveis. Então o fundo de investimento em ações é para comprar ações. E tem o fundo multimercado, que é para comprar vários ativos diversificados. Então, todos começam da mesma forma. Várias pessoas colocando dinheiro em um mesmo patrimônio. Então, um prédio é um investimento. E o fundo é o dinheiro que a gente está colocando nesse grupo de investidores. E aqui virou a chave da minha cabeça, que você não precisa ter milhões para participar de grandes empreendimentos. Era apenas você comprar uma pequena participação desse grupo de investidores. Agora, como que a gente identifica um fundo imobiliário na bolsa de valores? São 4 letras inicialmente e no final termina com o número 11. Então, todo fundo imobiliário termina com 11. Mas nem todos os ativos que terminam com 11 é um fundo imobiliário. Então, a gente tem que pesquisar antes de comprar. Mas aí tem um truque aqui para a gente identificar se é uma ação ou um fundo imobiliário. Vamos pegar um exemplo aqui de Taesa. Quando você digita lá Taesa, entrar no site que Status Invest, então aqui já aparece TAI 3, TAI 4 e TAI 11. Quando aparece três números assim, 3, 4 e 11, é uma ação.
os fundos imobiliários não têm 3 tipos de ativo. Vou pesquisar um fundo imobiliário aqui, XPML. Então vai aparecer somente ele. E quando você clica também aqui no site Status Invest, aparece aqui se ele é um fundo imobiliário ou não. Vamos clicar aqui no IVVB11. B11. E aqui já aparece que ele é um ETF. Então é sempre importante pesquisar antes de comprar. Então vou mostrar aqui algumas vantagens que faz sentido você ter fundo imobiliário na sua carteira. E uma delas é a oscilação. Eles oscilam menos do que as ações, mas não significa que não cai de preço. Eles caem também, mas com uma força menor. Os dividendos mensais, esses caem todo mês. É importante para quando você cria uma renda passiva com fundos imobiliários, você tem suas despesas fixas, como por exemplo um aluguel, uma conta de água, conta de luz. Você pode deixar esse dinheiro reservado para pagar essas contas. Então, ele tem um pagamento fixo todo mês de dividendos. Outra vantagem é que você consegue começar com pouco. Então, você não precisa ter um apartamento para começar a investir, ganhar e receber aluguel. Você pode começar ali com R$10, R$100, pode começar com praticamente qualquer valor. E quanto que um fundo imobiliário costuma render? Então, aqui são os fundos que eu tenho na minha carteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fundos imobiliários. Eu costumo deixar 10. Eu acho que é uma diversificação boa. Aqui é o valor que estão pagando por cota de dividendos mensalmente. E aqui foi o dividend yield nos últimos 12 meses que pagou aqui de dividendo. E onde que eu consigo pesquisar esses números aqui? De novo aqui no site do Status Invest, vamos entrar aqui no código GGRC11. E aqui vai mostrar o valor da cota atual, aqui o dividend yield dos últimos 12 meses e logo abaixo aqui, 2026, o valor que pagou por cota. Então vem pagando aqui 10 centavos durante o ano de 2026 e 2025. E mais para frente aqui eu vou te mostrar que eu não escolho o fundo porque ele está pagando mais dividendos mensalmente. Eu gosto de usar uma diversificação que eu vou te mostrar essa diversificação logo à frente aqui do vídeo. E da onde que vem o rendimento mensal desses dividendos? Então imagina aqui, você tem um imóvel, o fundo tem um imóvel ou vários imóveis, o inquilino vai pagar o aluguel desse imóvel, o fundo vai receber e depois ele vai distribuir para os cotistas. Então teremos aluguel para quem investe nesse fundo. Então o que é uma cota? Uma cota, imagina um prédio de 10 milhões de reais. Então se a gente dividir por 1.000 cotas, então cada cota vai ser no valor de 10 reais, um pedacinho desse patrimônio. Então imagine que você tem 10 cotas deste fundo e cada cota recebe 1 centavo por cota. Então se você tem 10, você vai receber 10 centavos todos os meses. Então quanto maior a sua participação naquele fundo, maior vai ser sua renda. A diferença entre ações e fundo imobiliário é que as ações são empresas. Então, quando você compra uma cota de uma ação, você vira um acionista. E quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vira um cotista, porque os FIIs são fundos imobiliários. Então, nos dois, você vai virar sócio. A diferença está em qual ativo você está comprando. Agora, uma coisa que você precisa saber: nem todo fundo imobiliário compra imóveis. Isso é verdade. Tem os fundos de papéis. Estes fundos, eles emprestam dinheiro para o fundo imobiliário. Eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário. Então, nós temos aqui os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, e temos os fundos de papel, que empresta dinheiro para o setor imobiliário. Então, quais são os tipos de fundo de tijolo? Esses que investem em imóveis físicos. Temos galpões logísticos, shoppings, hotéis, prédios comerciais, lajes corporativas, imóveis residenciais. E esses aqui são alguns exemplos de imóveis de tijolo que eu tenho na minha carteira: XPML11, HTMX11, BTLG11 e GGS11.
E aqui são os fundos de papéis. Então, uma incorporadora, ela vai precisar de um dinheiro para construir. O fundo empresta esse dinheiro para a incorporadora, depois a incorporadora vai pagar juros e o fundo distribui os juros para os cotistas. Então, o fundo de tijolo você recebe aluguel, o fundo de papel você vai receber juros. E não tem um melhor do que o outro. Eu gosto de diversificar porque são formas diferentes de ganhar dinheiro. Então, existe um melhor? E não existe o melhor. Depende do mercado, da estratégia, depende de várias coisas. Eu gosto de ser bem diversificado e ter os dois tipos na minha carteira. Às vezes, algum momento da economia, os de tijolo vão render menos e os de papéis vão render mais. Então, o melhor é diversificar bem e não ficar tentando adivinhar qual que é o melhor. Então, vamos lembrar aqui rapidamente o que você aprendeu aqui hoje. Você aprendeu o que é um fundo, qual que é o papel do gestor, o que são cotas, de onde que vêm os dividendos, como identificar um fundo imobiliário na bolsa de valores, a diferença entre fundo de tijolo e fundo de papel e alguns exemplos reais de fundos imobiliários. Então, o objetivo do vídeo aqui não era dizer qual fundo comprar, era fazer você entender melhor esse tipo de mercado. Se esse vídeo te ajudou, eu quero te fazer um convite. Estou gravando aqui no canal várias aulas gratuitas para vocês, sempre tentando mostrar investimentos de forma simples e tentando descomplicar. Então peço que você se inscreva aqui no canal, porque nos próximos vídeos vamos tentar complementar cada vez mais o que você aprendeu hoje. Muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo, um abraço e até mais.